Bom, aqui vamos a estudar a teorema fundamental das integrais de linha. Então, o que temos que ter uma função suave e se f uma função diferenciável de duas ou três variáveis, cujo vetor gradiente contínuo em C. Então, aqui seria uma versão do teorema de cálculo, onde se consideramos um campo conservativo, vamos poder aplicar esse teorema. Vamos começar lembrando o teorema, que se temos uma função de duas variáveis, vetorial, campo vetorial, e ele tem uma região simplesmente conexa de, vamos supor que P e Q tenham derivadas contínuas de primeira ordem. Então, se usualmente vamos a verificar essa condição, sempre que não tínhamos problemas com as outras hipóteses do domínio aberto simplesmente conexo e as derivadas parciais contínuas para todo elemento de tal efeito conservativo. Começamos com um exemplo simples, dado um campo vetorial conservativo. Para isso, verificar isso, vamos a observar que a primeira entrada seria nosso P e a segunda entrada seria nosso Q. Logo, vamos a verificar as condições dadas pelo teorema. Inicialmente, vamos a calcular a derivada parcial com respeito a P. Então, como fazemos com respeito a y, temos que x seria constante, portanto, sin de x seria uma constante. Agora, a derivada parcial de cosseno seria menos seno. E aqui, simplesmente, vamos a arrumar aqui essa equação. Agora vamos a calcular a derivada de Q com respeito a x. Como estamos calculando com respeito a x, então y seria constante, portanto podemos isolar aqui de nossa função. Finalmente, a derivada de cosseno seria menos seno. Então, como aqui verificamos, satisfaz a igualdade. Além disso, o domínio seria R2, que seria simplesmente conexo, e as derivadas parciais, claramente, são contínuas. Então, começamos verificando somente se o campo é conservativo. Agora vamos a acrescentar o fato, além disso de encontrar que ele é conservativo, vamos a determinar uma função potencial, ou seja, de tal maneira que quando você calcula o gradiente, vamos a encontrar nosso campo vetorial. Nossa primeira função, então, escolhendo P, escrevendo P e Q, a segunda componente, notamos que a derivada parcial de P com respeito a y, x seria uma constante, portanto, essa aqui da função. Agora, a derivada cosseno com respeito a y seria menos seno. Então, temos aqui a primeira derivada. A segunda derivada parcial com respeito a de Q com respeito a x, então sen de y seria uma constante, mas essa derivada já sabemos que seria exponencial. Então, encontramos que são diferentes. Então, ele não é conservativo. E nesse segundo exemplo, vamos a encontrar que verdadeiramente sim é conservativo, pois quando calculamos a derivada parcial de P, que seria a primeira componente, com respeito a y, como temos uma soma, vamos a dividir a derivada em duas parcelas. E como estamos fazendo derivada com respeito a y, x seria uma constante, portanto, exponencial de x também seria uma constante. Derivada parcial nessa primeira parcela de y seria 1, ou seja, que na primeira parcela temos exponencial de x. Na segunda parcela, temos derivada com respeito a y de seno de y. Sabemos que é cosseno de y. Por outra parte, derivada parcial de Q com respeito a x, temos duas parcelas. A primeira parcela é imediato, que seria exponencial de x. Na segunda parcela, precisamos isolar aqui por ser uma constante, pois estamos derivando com respeito a x. Aqui seria 1. E se verifica, então, a propriedade das derivadas cruzadas. E
das derivadas pelas condições do teorema, como nosso domínio é FR2, então ele é conservativo. Isso significa que existe uma função f, uma função escalar. Quando você faz o gradiente, ele é igual a f. Em outras palavras, pela definição de gradiente, precisamos de que f de x, igualando componente por componente, temos aqui uma equação, temos aqui outra equação, que seria a segunda componente com a segunda componente. Vamos começar com a primeira. A ideia seria encontrar essa f desejada. Primeiro, vamos a considerar aqui nossa primeira equação, onde a segunda equação vai ser usada depois. Vamos a integrar com respeito a x, com relação a x. Se a gente integra com relação a x, então y seria uma constante, tá? Quando fazemos aqui a integral, temos duas integrais. Sabemos que y pode sair da integral, pois está considerando a constante, e sendo x também pode sair da integral. Essa integral é conhecida, que seria exponencial, integral de x seria x. Até aqui, a gente entende a integração. Mas lembre que sempre vamos a ter aqui uma constante. Nesse caso, como a gente considerou y como uma constante, faz sentido, de fato, que temos essa constante, vai ser uma função que depende de y, que a gente chama constante. Aqui. Agora, vamos a derivar com relação a y, parcialmente. Aqui a gente encontrou ainda essa função, precisamos encontrar essa h. Para isso, vamos a derivar parcialmente, vamos a comparar e vamos a usar a segunda equação. Derivando parcialmente com respeito a y, notamos que temos três parcelas. Na primeira parcela, x seria uma constante, derivada de y seria 1, então temos y. E na segunda parcela, temos que a derivada com respeito a y, temos x, uma constante, mas derivada de seno seria cosseno. Então, temos aqui nossa segunda parcela. Na terceira parcela, o que significa que, como y é uma função que depende de y, essa derivada parcial com respeito a y não é mais que em uma variável seria mais apropriado escrever desse jeito, mas como já temos de cálculo 1, temos acostumado a escrever y' para indicar que seria derivada com respeito a y. Agora bem, de 2, temos comparando, então, nos ficaria que y de y tem que ser igual a 0. Isso significa que nossa y basicamente seria uma constante. Portanto, a função desejada, lembre que nossa f, que a gente estava procurando, tínhamos aqui que era y, exponencial de x, x sendo y, e aqui y de y, que finalmente foi achada uma constante. Essa seria a nossa função desejada. Determine se os seguintes campos são conservativos. Novamente, vamos a chamar P a primeira componente, que a segunda componente. Calculamos a derivada parcial com respeito a y e com respeito a x. E verdadeiramente, vocês podem olhar que são diferentes. Portanto, aqui não temos campo conservativo. Nesse caso, vamos a fazer x, p de xy, e que é a segunda componente. Novamente, derivamos parcialmente com respeito a y, p, e vamos a derivar seguindo o mesmo procedimento, tendo cuidado de que você está derivando parcialmente com respeito a x. Então, y seria uma constante. Como y é uma constante, nesse caso, seria 0. E aqui, comprovamos que nosso campo verdadeiramente satisfaz o teorema. Ele é conservativo, portanto, existe uma função f, de tal maneira, quando você faz o gradiente, tem que ser igual a seu campo. Estou escrevendo dessa maneira, como a primeira componente e a segunda componente. Daqui obtemos duas equações. Vou começar com a primeira equação, que é verdadeiramente essa parcela aqui, a gente chama P. Ou seja, o que você faz,
primeiramente, começando com a primeira equação, quando você integra em respeito a x, com relação a x, na verdade você está encontrando aqui, tem que integrar p, não? Então, vamos integrar p aqui de forma simples, considerando y constante de essa integral, por exemplo, 2 por y a la 4 seria uma constante. E lembramos que a integral de x a la 3 seria 1/4 de x a la 4. Agora, esse 2 com esse 4 ficaria meio. Na segunda parcela, x, sabemos que a integral de x seria x a la 2 sobre 2. Sempre lembrar que aqui temos uma constante, mas como estamos considerando y uma constante, resulta um h de y. Agora, derivamos em relação a y nossa função f, de tal maneira que temos novamente três parcelas. Nesse caso, seria 0, pois x seria uma constante. Aqui, já lembramos que vamos a escrever h', e essa parte derivada de isso sai porque é uma constante, podemos sair daqui da derivação. Agora, da equação 2, agora sim vamos usar a equação 2, que seria a nossa segunda equação, que ainda não tem sido usada. E fazendo a respectiva comparação, concluímos que y', ¿sí? De que h' de y deve ser igual a y. Agora, vamos a achar h integrando. Essa seria uma integral simples de uma variável, por isso aqui somente temos c uma constante. Agora, essa constante pode ser escrita aqui, que esse seria nosso h, essa seria a nossa função desejada. Agora vamos a estudar, agora vamos a acrescentar o fato de aplicar nosso teorema fundamental de integrais de linha. Como já foi falado no começo, temos que aplicar, se nosso campo é conservativo, então f, que a gente está calculando, é simplesmente gradiente de f. Portanto, aplicamos o teorema conhecendo o ponto final e o ponto inicial. Nosso primeiro exemplo vai ser essa função, tá? Onde C é o sacramento de reta. Se a gente não tiver um campo conservativo, precisaríamos parametrizar nossa reta, como é conhecido, com t entre 0 e 1 mais. Nesse caso, como vamos a calcular, o que interessa são os pontos. Então, não precisamos parametrizar a reta. Como no exercício é pedido que encontremos f, já é verificado que verdadeiramente é um campo conservativo. Logo, aplicando essa igualdade, temos que a primeira componente é igual à primeira componente, que seria a equação 1. A segunda componente seria igual à segunda componente. A terceira componente seria igual à terceira componente. Dessa maneira, obtemos três equações. Vamos começar, como de costume, pela primeira equação. Nesse caso, é interessante, pois temos uma função vetorial de x, y, c. Da primeira equação, vamos a integrar com relação a x. Simplesmente, y e c seriam uma constante. E por isso que a gente escreve aqui uma função que depende de y e c, porque assim foi que se assumiu quando a gente integrou em relação a x. Vamos agora derivar essa função em relação a y. Então, tanto x como c seriam constantes. Portanto, aqui ficaria somente a constante multiplicada por a derivada de y. A derivada de y por relação a y seria 1. Então, é por isso que ficaria xc. Agora, a derivada aqui, simplesmente colocamos um y aqui no índice, subíndice. Agora, usamos 2, que significa 2, que as derivadas devem ser iguais, parciais, portanto, ficaria que Ch com respeito a y é 0, significa, na verdade, nossa função não contém y, ou seja, somente depende de c.
Assim, nossa f ficaria dessa maneira, mas ainda precisamos calcular h de c. Para isso, observamos que precisamos calcular a derivada com respeito a c, porque temos a equação 3, ¿sí? Para poder usar. Então, com respeito a c, aqui, x e y seriam constantes. Agora, usamos 3 e verificamos que a galinha de c tem que ser igual a 2c. Agora, integramos essa equação e obtemos que h, finalmente, obtemos o que precisamos e assim nossa função é dada dessa maneira. Note que essa constante k vamos a considerar como zero, pois quando a gente vai fazer a diferença na integral de linha, essa constante vai ser apagada. Agora bem, aplicando aqui, vamos escrever aqui para não esquecer nossa função, nossa integral de linha é suficiente a avaliar nossa função no ponto final menos o ponto inicial. As contas do ponto final são feitas aplicando aqui, por exemplo, 4, 6, 3. 4, 6, 3. 4 por 6 por 3. Más c quadrado más c seria 3, más 3 quadrado. E assim, vamos calcular como primeiro ponto. Finalmente, essa seria a nossa resposta. Para a seguinte função, vamos ter uma curva dada para uma curva parametrizada de 0 até 2. Então, nesse caso, procedemos, nosso ponto final, lembre que nossos pontos seriam no espaço. Aqui, nosso ponto inicial seria, considerando uma curva orientada positivamente, ou seja, nosso ponto inicial seria avaliar RT em 0 e nosso ponto final, avaliar RT em 2. Como exercício anterior, então, vamos a obter 3 equações graças a essa relação, igualando cada componente. A segunda componente com a segunda componente de nosso campo vetorial. Começamos com a equação 1, derivamos com relação a x, integramos com respeito ou com relação a x. Aqui, quando a gente integra, temos que fazer uma substituição. Quando fazemos uma substituição, passa a dividir c. Por isso, aqui, somente temos y. Novamente, temos uma função que depende de y e c, pois a integral foi feita com relação a x. Ou seja, y e c foram considerados aqui constantes. Derivando com relação a y, temos, então, essa equação, pois y, x, c seria uma constante, ou seja, ficaria dessa maneira. Agora vamos usar 2 e concluímos que essa função tem que ser igual a zero, o que implica, como foi já estudado, tem que ser h. Agora, ainda não usamos a equação 3, para isso derivamos com relação a c. Fazendo isso, derivando com relação a c, e comparando com 3, encontramos que nossa h' de c seria 0, ou seja, é uma constante. Agora, tendo já encontrada nossa função potencial, resta encontrar o ponto inicial e o ponto final, que seria avaliar em nossa parametrização. Agora, aplicamos aqui a integral, que seria avaliada em R2, que já encontramos, que seria 530, menos a função avaliada em 0, que seria o ponto u menos 1, 0. Se substituímos, por exemplo, c, 0, que seria 0, 0, aqui, avaliando essa função, encontramos que seria 4. Nesse caso, vamos a verificar que satisfaz essa igualdade. E, pelo teorema, teríamos que ter que a integral seria independente do caminho, mas aqui não é independente do caminho, pois vamos a considerar esses dois pontos, 1, 0, menos 1, 0. Vamos considerar 1 como a parte superior, ou seja, vou ir de 1, 0 até menos 1, 0 por esse caminho. E depois vou ir por outro caminho, que seria a metade inferior do círculo. Então, a pergunta é se isso contradiz o teorema. Então, vamos observar que quando fazemos derivadas parciais, eles são iguais. Quando calculamos
a integral de línea de un punto hacia un punto menos un cero por un primer caminho, como es un círculo, a gente já costuma parametrizar um círculo pela parametrização usual, com t vale 0 a pi, pois em pi aqui seria 0, em pi seria menos 1, portanto, com esses valores, comenzamos en el sentido antihorario, comenzamos en 1, 0, y llegamos hasta menos 1, 0, que sería los dos puntos, ¿no? Los dos puntos en cuestión. Ahora, para calcular la integral en el primer camino, vamos a hacer uso de esa forma de calcular integrales de línea. O sea, ya identificando P y Q, sabemos que d de x, como x es coseno, d de x sería menos seno. Y aquí d y, como y sería seno, d de y sería coseno de t. Y ese sería menos y, o sea, menos seno, que simplemente lo que estamos haciendo sería sustituir P y Q en esa relación. Así, encontramos que en un camino inicial daría pi, por otro camino da menos pi. Mas eso no contradice el problema. O sea, en ese caso, nuestro campo él no satisfaz de que a integral es independiente del camino, pues por un camino encontramos que dio pi y por otro camino encontramos que dio menos pi. Eso no contradice el teorema, pues su dominio f es R2 menos 0, que no es simplemente con eso. Ya sabemos que en 0 no está definida la función. Ahora, para determinar o trabalho, vamos a determinar agora o trabalho realizado pelo campo de força ao mover uma partícula de um ponto a outro ponto dos quatro. Se a gente escreve o campo identificando P e Q e deriva, verificar com respeito a Y e de que com respeito a X, então nosso campo é conservativo nesse domínio. Aqui, o domínio seria Y maior que 0. E X pode ser todos reais. Então, aplicando essa igualdade, temos duas equações integrando com relação a x, temos essa função, derivando com relação a y. Agora, comparando com 2, deve ser y linha de 0 e 0, portanto, y de y é uma constante, ou seja, que nossa integral de linha simplesmente seria avaliar f em um ponto final menos ponto inicial. Seja f, determina f tal que satisfaz essa igualdade e depois calcular a integral de linha, onde c é dada por isso, ou seja, na verdade, c pode escrever aqui parametrizada. Novamente, podemos verificar de que se fazemos escrever o campo como as três coordenadas, ele satisfaz a condição de ser um campo conservativo. Tendo essas igualdades, temos três equações, considerando integrando com respeito a x, depois derivando em relação a y e comparando com 2, encontramos que nossa y parcial seria 0. Agora, vamos a derivar com relação a c, mas comparando com 3, então a linha de c tem que ser essa função. Se integramos, finalmente, encontramos nossa função f. Agora, para encontrar o ponto final e o ponto inicial, seria avaliar a parametrização em 0 e em 1. Finalmente, encontramos nossa integral.